E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que passaram essa virada de ano, final de 2015? Muita gente aí torcendo para que o ano acabasse logo, né? Eu era um deles também. Ano difícil pra gente que mora aqui no Brasil. Não foi muito fácil, né? A economia não ajuda, então vários problemas. Mas vamos esquecer desses problemas, vamos esquecer o que não é legal e vamos para mais um vídeo aí falando sobre SQL Server. Nesse ano de 2016 eu quero fazer algumas coisas diferentes com vocês, quero tentar fazer algumas coisas novas, manter o que deu certo, mudar o que eu acredito que possa ser melhorado, tá? Eu estou levando muito em consideração dicas que eu recebi de vocês, muita gente mandando ideia, muita gente mandando crítica, sugestão, reclamando, e é isso que eu gosto. Eu quero que vocês sempre falem comigo. A minha ideia é produzir esse material para ajudar quem tem interesse, mas eu também espero que vocês me ajudem, que o feedback de vocês é extremamente importante. Então, quando eu recebo uma crítica, sendo ela positiva ou negativa, uma crítica ela é sempre bem-vinda, tá? Se é positiva, eu sei que tá legal, posso manter desse jeito. Se é negativa, eu sei que eu posso melhorar. Então, com certeza, farei o meu melhor para melhorar, tá? Outra coisa que eu quero tentar fazer, e aí eu quero que vocês me ajudem. Passa aí a sua opinião. Eu estou fazendo esse primeiro vídeo de 2016 com a minha webcam ligada, né? Então, para quem não me conhece, tá aqui, Vitor, prazer. Para quem nunca me viu pessoalmente, para quem nunca pôde participar de algum evento que eu palestrei ou de algum treinamento que eu ministrei, prazer, tá aqui. Esse é o cara que está sempre falando aí de SQL Server com vocês. Eu acho que dessa forma fica uma coisa mais legal, fica uma coisa mais bacana. Você consegue olhar para mim e saber que eu realmente estou conversando com você, tá? Manda o seu feedback, dá aí a sua ideia, o seu recado. Não, Vitor, não gostei, cara. Pô, você tem muito cara de bolacha. Essa sua bochecha aí não me agrada. Então tira essa câmera. Eu vou tirar, não tem problema nenhum. O que interessa aqui pra mim é discutir esse SQL Server com vocês. Se você achar que é legal, se você achar que fica uma dinâmica bacana, que fica uma coisa boa, eu mantenho. Se você achar que não ficou legal, eu tiro a câmera. O que vocês acharem melhor. Beleza? Bom, no nosso primeiro vídeo de 2016. Esse ano é o ano do SQL Server 2016, então acontecerá o lançamento oficial do SQL Server 2016. Nesse momento, a gente tem para testar a CTP 3.2 do SQL, é essa que eu estou utilizando no nosso vídeo. E eu quero focar bastante nesse ano em muitas features legais, features interessantes do SQL Server 2016. Lógico, sem deixar de dar a devida atenção a funcionalidades que já existem desde o SQL Server 2007 que vocês têm interesse de aprender, como replicação, como full text, mas eu quero também focar bastante, pelo menos fazer aí um videozinho ou dois por mês falando especificamente sobre SQL Server 2016. E hoje é sobre a SQL Server 2016 que eu quero falar com vocês. E eu quero falar sobre uma das funcionalidades que eu achei mais interessantes. Lógico que não é a melhor, talvez não seja o que vai vender muito bem o SQL Server, mas no meu caso, né, experiência própria, eu já precisei mais de uma vez de uma funcionalidade parecida com essa e a Microsoft não havia ainda disponibilizado e o SQL Server 2016 ele agora traz, que é o mascaramento de dados. Então, a partir do SQL Server 2016, estou utilizando aqui, como eu falei para vocês, a CTP 3.2. Então, eu já deixo aqui um aviso para todos que estiverem vendo esse vídeo assim que ele for publicado ou algum tempo depois que o SQL Server for lançado. Pode ter alguma coisa que eu vou mostrar para você aqui que funcione diferente na versão final do SQL ou que nem funcione na versão final do SQL, não seja liberado talvez em um Service Pack, tá? Então, eu estou te mostrando agora a versão, né, o SQL Server a 2016 com o CTP 3.2. Beleza? Então, eu quero falar com vocês sobre mascaramento de dados. Então, a grande ideia de você mascarar dados é talvez tentar esconder
de determinadas aplicações ou de determinados usuários informações que são sensíveis, informações que não deveriam ser divulgadas em determinados níveis da sua empresa. Ah, Vitor, é a mesma coisa que criptografia. Não é a mesma coisa que criptografia, tá? Eu diria para você que não é nem a mesma utilização. A gente pode ter aí uma abordagem bem mais complexa para utilizar a criptografia do que para fazer o mascaramento. Eu vou te dar um exemplo bem prático, onde eu precisei utilizar mascaramento. Eu tive que desenvolver uma forma manual, desenvolver alguma coisa minha que em dois clientes grandes que eu trabalhei, um cliente de e-commerce e um cliente de segurança pública aqui em São Paulo, era comum acontecer o chamado refresh do ambiente de desenvolvimento. Então, o que era esse refresh do ambiente de desenvolvimento? Então, pegavam-se todas as informações do ambiente de produção e jogava essa informação no ambiente de desenvolvimento para que a galera conseguisse testar, conseguisse desenvolver, né, achar um possível bug, coisas desse tipo. Só que nessa exportação de dados de produção para ambiente de desenvolvimento, a gente tem um público que acessa o ambiente de desenvolvimento muito maior, muito mais conhecedor da parte técnica do que quem acessa o sistema em produção. Tá? Deveria ser assim, né? Não deveria ser liberado acesso em produção para ninguém que não fosse o administrador de banco de dados ou o dono da informação. O dono da informação pode olhar a informação em produção. Mas, pensando nisso, imagina que você está pegando lá informações do ambiente de produção. Ah, eu estou pegando informações do e-commerce, onde eu tenho lá dados do meu cliente, e-mail, telefone, cartão de crédito, coisas desse tipo. São informações sensíveis. Endereço, por exemplo, tá? São informações sensíveis que, se forem utilizadas, né, de uma maneira errada, pode acabar trazendo prejuízo para o dono daquela informação. Então, um grande benefício que você tem em utilizar o mascaramento de dados é poder esconder ou poder bagunçar, embaralhar, né, mascarar as informações e deixar a informação em ambiente de desenvolvimento diferente do que a gente tem em ambiente de produção. Tá? Então, isso acontece bastante e eu achei bem interessante essa funcionalidade. Tudo bem? Aí muitos de vocês podem perguntar para mim, ah, Vitor, por que tem que trazer dados de produção para desenvolvimento, para fazer teste? É teste, eu sei, eu não vou entrar nessa discussão, a ideia aqui é mostrar uma ação de contorno que o administrador de banco de dados ele pode fazer para liberar o volume de informação que um determinado desenvolvedor ou uma determinada aplicação precisa para ser testada, sem trazer informação sensível. Tá legal? Então, a ideia é mostrar para vocês como é que funciona essa feature de mascaramento de dados dinâmico no SQL Server 2016. Então, para você ver aqui comigo, olha só. Estou utilizando uma instância que eu chamei de SQL Instance 4, que está utilizando o SQL Server 2016. Tá legal? E eu vou fazer o seguinte cenário com vocês. Vou criar um banco de dados, vou criar uma tabela, vou mascarar os dados dessa tabela e a gente vai manipular um pouco para ver como é que isso funciona. Tá? Então, eu vou criar aqui com vocês um banco de dados chamado dbtest. Ok, banco de dados criado. Tá? E vou dar o use nesse banco de dados. Eu vou fechar essa parte que eu não vou precisar mais, fica mais interessante para você avaliar. Então, eu vou conectar no nosso dbtest. Como é que funciona? Qual é a grande sacada da parte de mascaramento de dados? Então, eu tenho funções pré-determinadas para que você consiga mascarar a informação. Então, eu tenho, nesse momento, 4 tipos de função que você pode utilizar para mascarar a informação. De novo, estou te falando até esse momento, por quê? Porque o SQL Server ainda não foi lançado. Então, se o SQL Server sair com 5 funções de mascaramento, você vai olhar para mim e falar assim, pô, Vitor, você me enrolou, cadê a 5ª função? Você não falou. Então, nesse momento, tá? E isso é lógico, de acordo com a própria documentação da Microsoft, essas são as 4 funções que nós temos disponíveis. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas, vamos entender cada uma delas como elas trabalham. Então, eu tenho a primeira, que é a função default. Então, a função default, ela trabalha
diretamente ligada com o tipo de dados que você está utilizando. Tá legal? Ah, Vitor, como assim? Bom, dependendo do tipo de dados que você estiver utilizando na coluna, vai acontecer um mascaramento de dados específico. Por exemplo, se você estiver utilizando na coluna um tipo de dados caractere, varchar, toda a sua informação vai ser substituída por X. Se você estiver utilizando um tipo de dados numérico, a sua informação vai ser substituída por 0. Se você estiver utilizando um tipo de dados datetime, a sua informação ela vai ser substituída por uma outra data fixa, padrão. Interessante, né? Legal. Isso é muito bom? Isso é extremamente interessante, isso é legal, isso é bacana. Ah, Vitor, mas se vai substituir um campo numérico tudo por 0, como é que eu vou mascarar a minha chave primária? Olha que pergunta legal. Então, estamos entrando em um nível de detalhamento de negócio, design do seu banco. Teoricamente, você não precisaria mascarar a sua chave primária. É lógico que, teoricamente, porque depende da informação que você está utilizando. Eu estou utilizando CPF. Então, talvez não dê para você mascarar aquela coluna, né, porque é uma chave primária e você vai acabar levando essa informação real para o seu ambiente de desenvolvimento. Sim, tá? Então não resolve o meu problema. É o que eu sempre gosto de falar para todo mundo. Quando a gente conversa sobre SQL Server e vem uma feature nova para agregar algo ao SQL Server. Não quer dizer que essa funcionalidade ela vai resolver 100% dos problemas. Ela vem para atuar em um campo específico, né? Em um problema específico. Mascarar informação. Então, até o SQL Server 2016, a gente não tinha nada pronto. No SQL Server 2016, a gente já tem uma funcionalidade bem robusta para trabalhar com esse tipo de cenário. Mas já está pronto, vai morrer aqui? Com certeza não, com certeza a Microsoft vai evoluir, com certeza ela vai melhorar ainda mais essa feature e o que você acha que não funciona ou não funciona bem hoje, vai ser melhorado. Tá? Mas na minha opinião, essas 4 funções que já estão disponíveis, elas funcionam muito bem. Elas acabam aí atingindo grande parte das informações que a gente gostaria de mascarar e ainda não consegue. Tá? Então, o tipo de função, né, default está ligado diretamente com o data type que você utiliza. Dependendo do data type, a informação vai ser mascarada de um jeito. Tá? A gente tem uma função específica para campo e-mail. Eu até coloquei aqui um exemplo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, é assim que a função vai trabalhar. Ela vai deixar liberada a primeira letra, ela vai substituir tudo por x e vai deixar disponível .com.br, o que já mascara bastante a informação, mas deixa aí algumas características de um campo e-mail que são bastante utilizadas para validar se um e-mail existe, né? Se tem arroba, se tem ponto .com, pelo menos, ou ponto alguma coisa. Então, o mascaramento ele acontece, mas ele não descaracterizou 100% o seu e-mail a ponto de você não conseguir, por exemplo, rodar uma validação, rodar um check no seu formulário para saber se o e-mail está passando ou não. Tá? Então, olha só que legal, que bacana. Eu consigo utilizar. Né? A gente tem uma terceira função, que é a função customizada, né? A função de string customizada. Como é que isso trabalha? Então, eu tenho uma coluna onde eu vou criar uma função customizada. Então, eu vou ter então teremos, né, a primeira e a última letra da minha coluna, elas serão liberadas, então elas não serão mascaradas, a primeira e a última letra. E aí eu posso escolher qual é a string que eu quero adicionar no meio dessa informação. Então, a primeira letra fica aberta, a última letra vai ficar aberta, e eu vou poder escolher qual é a informação que eu quero adicionar no meio. Tá? E a gente tem, por último, o handle, a função aí randômica, ela bem específica, bem voltada para tipos de dados numéricos, para você conseguir substituir um valor numérico por um valor dummy, um valor fake, tá? Um valor numérico, mas um numérico falso. Então, você vai passar um range válido de números e vai escolher dentro desse range um valor randômico que será substituído naquela coluna do tipo numérico. Então, eu ainda mantenho a característica, eu ainda tenho o tipo de dados numérico, só que com uma informação diferente.
é um tipo válido, consigo rodar cálculos, consigo fazer validações, consigo calcular, sei lá, percentual, coisas desse tipo, só troquei o valor, então eu tenho uma informação diferente que pode ser utilizada sem problema algum. Tá legal? Então, vamos testar isso, vamos fazer isso na prática, como é que isso vai funcionar? Eu criei aqui uma tabelinha para vocês olharem comigo. Então, uma tabela de cliente onde eu tenho um code CLI. Neste caso, é a minha primary key, é uma coluna autonumeradora, né, identity. E o que interessa para a gente está aqui, ó. Primeira coluna, nome. Vou colocar aqui para vocês verem. Então, na coluna nome, eu estou utilizando dados mascarados. Então, eu estou dizendo assim, ó, vou mascarar essa coluna com qual função? Essa função aqui, né, esse começo, esse partial, é a função custom string, tá? Então, eu estou dizendo aqui qual é, por exemplo, né, o valor que eu quero colocar no meio do meu caractere. Estou dizendo aqui que é para ele manter o primeiro caractere, tá? Então, ele mantém o primeiro caractere, substitui o meio por x e nesse caso específico, vou voltar aqui, eu não pedi para manter nada no último caractere. Então, eu estou mantendo o primeiro, estou substituindo tudo que vier depois do primeiro por x até o final, porque eu não pedi para manter nenhum caractere, né, no final. Tá legal? Aí eu tenho a informação telefone, que também está sendo mascarada, e está sendo mascarado utilizando a função default. Então, a coluna telefone está utilizando a função default. Lembra, a função default está diretamente ligada ao tipo de dados. Nesse caso específico, estou utilizando um tipo de dados varchar, toda a minha informação vai ser substituída por x, certo? E o campo email, que ele é do tipo varchar, mas aí eu estou utilizando a função email, então este meu campo email vai possuir este formato aqui, ó, exatamente este formato que eu passei para vocês. Tá? Estou utilizando a função específica para mascarar um campo de e-mail. Tá legal? Então, eu vou criar essa tabela. Perceba que eu não coloquei nada ainda no sobrenome, eu vou adicionar depois, quero mostrar para vocês como é que a gente pode adicionar, alterar uma coluna para que ela entre aí no mascaramento, tá? Para que ela fique mascarada. Então, eu vou criar a tabela, vamos lá, e vou inserir algumas informações. Informações quaisquer, né? Nome, sobrenome, telefone, tá? Alguns e-mails válidos, então vou inserir aqui algumas informações. Legal. E vou fazer o select. Poxa, Vitor, show de bola, hein? Maravilha! Então, se eu fizer esse select agora, nenhuma dessas informações fica aberta para mim. Opa! Nenhuma dessas informações fica aberta para mim, né? Bom, Vitor, mas peraí. Acabei de fazer o select. Você criou a tabela, você disse que os dados estariam mascarados, mas cadê? Tá tudo aberto, olha o nome aqui aberto, olha o telefone, olha o e-mail. Calma. O que está acontecendo aqui? Eu estou conectado nesta instância com um usuário, né, que é sysadmin, então ele é DBA owner da base, então ele tem todas as permissões existentes possíveis dentro do banco de dados, inclusive uma permissão que existe agora a partir do SQL Server 2016. Eu vou voltar aqui e mostrar para vocês, que é a permissão unmask. Então, eu tenho essa permissão porque eu estou utilizando um login, estou utilizando um usuário com um nível alto de permissionamento. Então, como eu tenho essa permissão unmask, eu consigo visualizar a informação aberta, não mascarada. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um usuário, estou criando aqui um usuário chamado app e estou dando permissão de select para ele na tabela de cliente. Então, vamos lá. Estou criando esse cara, dando permissão de select. E aí, eu vou utilizar o execute-s para rodar a query como se eu fosse o app. Tá? E olha o que acontece. Está aqui. Olha só. A mesma informação, agora selecionada por um usuário que não tem a permissão de unmask, percebe que está realmente acontecendo tudo que eu pedi. O nome,
Tá? Lembra que eu falei, né? É o partial, é o custom string. Então eu falei, mantém a primeira, substitui todo o restante por x. Sobrenome eu não coloquei nada de mascaramento ainda. Telefone eu utilizei o default. Então eu disse, dependendo do tipo de dados, eu tenho um mascaramento específico. Então esse cara é varchar, substitui tudo por x. E o e-mail, exatamente como nós havíamos conversado, manteve a primeira, manteve o arroba e manteve o .com. Então eu consigo trabalhar com essa informação. Essa informação ela está bem mascarada, tá bem interessante, né? Eu não consigo extrair nenhum valor, nenhum significado disso, só que eu consigo utilizar como volume, eu consigo utilizar para testes na minha aplicação. Bacana demais isso daqui, né? Muito legal, bem interessante. Poxa, Vitor, e se eu quiser, eu vou mostrar depois para vocês esse metadado para a gente verificar quais as colunas que estão mascaradas. Mas, e se eu quiser adicionar mascaramento depois de ter criado a tabela? Eu posso? Pode. Tá vendo aqui? Eu estou colocando na minha tabela de cliente, alterando a coluna sobrenome, adicionando mascaramento com parcial. Então, mantém as duas primeiras, substitui tudo por x e não mantém ninguém no fim. Vamos ver? Vamos ver como é que vai ficar? Então, eu vou rodar esse cara. Vou novamente executar a query como app, que é o cara que não tem a permissão de unmask. Então, olha só. Está aqui. Olha que bacana. Manteve as duas primeiras e o restante substituiu por x. Pô, Vitor, e isso aqui, cara? Tá estranhão. O que tá rolando aí? Na verdade, é o comportamento esperado, tá? Eu vou colocar aqui embaixo uma query fora do nosso execute.s para a gente executar como sysadmin e vou rodar esses dois caras para você conseguir comparar comigo. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o tamanho desta informação. 2 caracteres. Lembra que quando eu adicionei o mascaramento na coluna sobrenome, eu pedi mantém os 2 primeiros e mascara o restante. Só que esse cara tem apenas 2 caracteres. Então, o comportamento é mascara tudo. A ideia é mascarar. Não tem como eu garantir só os 2 primeiros, porque eu só tenho essa informação. Então, mascara tudo. Faz o mascaramento de tudo de uma vez. Tá legal? Então, é um comportamento realmente esperado. E além de você conseguir adicionar mascaramento em uma coluna que não tem ainda, eu posso alterar o mascaramento. Então, por exemplo, eu inicialmente coloquei a função parcial. Eu vou alterar o sobrenome e vou mandar agora ele mascarar utilizando o valor default. Então, rodei, vamos novamente aqui, rodar aquela nossa query. Vou rodar só a query com app. Então, olha só o que aconteceu. Antes eu tinha o mascaramento liberando as 2 primeiras letras e mascarando o resto. Aí eu trouxe o default vai de acordo com o tipo de dados. O tipo de dados aqui é varchar, ele substitui tudo por x. Certo? Tá legal? Se você quiser liberar a informação para um determinado usuário, como eu acabei de falar para vocês, é só dar um grant de unmask para o usuário. Então, eu vou colocar aqui, vou dar um grant de unmask para o app. E agora, eu vou executar novamente como app e você perceba que agora ele visualiza toda a informação. Então, mesmo executando com o app, eu consigo visualizar a informação aberta, a informação não mascarada. Tá? Isso é bem interessante, isso é bem legal, porque dependendo do banco de dados que você estiver trabalhando ou de um determinado cenário, em um mesmo banco você pode ter tabelas de sistemas diferentes. Então, um sistema de uma determinada tabela pode até ver a informação aberta e o outro não pode. Pode testar, pode fazer lá a leitura dos dados de um funcionário para emitir um boleto de pagamento, mas não pode acessar, por exemplo, não pode visualizar a informação de endereço, porque isso não é liberado. Então, eu posso fazer essa brincadeira, eu posso trabalhar com dados mascarados e dados não mascarados. Tá? Então, eu vou remover. Para remover é só dar um remove unmask. E se você quiser tirar um mascaramento de uma coluna, tranquilo, a gente pode fazer isso sim. É só você dar um alter table, alter column, drop masked,
Então eu vou colocar aqui, ó, apaguei o mascaramento daquela tabela, tá? Se eu fizer a leitura como o app, vou colocar aqui, ó, a informação sobrenome volta a estar liberada, tá legal? Tranquilo? Bacana, né, gente? Essa é uma funcionalidade que eu achei bem interessante, bem legal. E a gente pode até fazer mais alguns testes, se vocês acharem legal, se vocês tiverem alguma dúvida. Por exemplo, Vitor, eu posso deixar a tabela mascarada e fazer um import, export? Pode. Quando você fizer um import, export, a informação ela entra limpa, tá? Beleza? Você não tem uma alteração no nível de tabela, você está só escondendo a informação. Então, você pode fazer o import, export, lógico, se a estrutura da tabela no destino já estiver criada e mascarada, tá? Eu vou mandar ele recriar a tabela, ele vai apagar a tabela, vai recriar sem nada, lembra, né? Se você faz o import, export, a tabela ela pode ser criada no destino, só que não vem nenhum índice, nenhuma constraint, nada de ficar, PK, e não tem também as colunas mascaradas. Tá legal? Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Quero muito ouvir feedback de vocês. Eu tenho certeza que esse ano de 2016 será um ano muito bacana, será um ano muito bom. A gente já tem aí muitos eventos de SQL Server agendados. Fiquem de olho, tá? Eu com certeza farei muitos eventos aí com o Psychomaniacs nesse ano. Então, fica sempre de olho, não deixa de fazer aí o seu cadastro no nosso canal aqui do YouTube, não deixa de fazer o cadastro no blog. Se você puder e tiver interesse, faz o seu cadastro no grupo, no Psychomaniacs, tá? Você só tem a ganhar. Beleza, gente? Eu quero desejar aí para vocês uma excelente semana, que vocês tenham aqueles problemas cabeludos de sempre. Problema é bom, problema faz com que você cresça profissionalmente, faz com que você evolua, que você aprenda mais. Então, não tenha medo de problema, vai de frente, abraça o problema. Cara, é difícil, às vezes desesperador, mas quando você senta, coloca a cabeça no lugar, desenha, escreve, faz aí um planejamento legal, você resolve, o sentimento é muito bom, você se sente muito, muito, muito satisfeito. Gratificação é altíssima. Tá legal? É isso aí, gente. Boa semana para vocês. Acompanhem tudo que a gente fizer durante esse ano, tudo que eu acabar postando. Espero o feedback de vocês para esse vídeo. Se vocês gostarem, me avisem. Continuarei publicando coisas legais do SQL Server 2016. Tá beleza, gente? Então é isso aí. Desejo para vocês um excelente final de semana. Grande abraço e até mais.